Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo, meu amigo torcedor, desse sabadão, né? Um sábado aí muito agitado na nossa colina histórica, sábado de fechamento, de preparação para o jogo que estará acontecendo amanhã na Arena Pantanal, em Mato Grosso. O último jogo do Campeonato Brasileiro, uma partida que poderá colocar o Vasco da Gama na 9ª colocação do Brasileirão. Uma colocação importante olhando sim para a temporada de 2025, principalmente pelo lado financeiro, tá? O Vasco da Gama ganhará mais caso feche o Brasileirão na 9ª colocação e além do mais, tá? Se o Vasco fechar o Campeonato Brasileiro no 9º lugar, o Vasco da Gama estará classificado diretamente para a 3ª fase da Copa do Brasil e não precisará passar pelas fases iniciais. Então, assim, é claro, amanhã, mesmo parecendo não ser um jogo importante, tem sim internamente seu teor decisivo para esse elenco do Vasco. A gente vai comentar sobre isso com vocês, falar sobre a temporada de 2025. Temos algumas novidades a trazer a vocês nesse Boa Noite Gigante, de como está a preparação para esse próximo ano. O Vasco da Gama, de que nesse momento está iniciando uma grande reformulação. Tem jogadores aí desse atual elenco que irão sair. Tem atletas procurados no mercado. O zagueiro João Vitor é um dos nomes que a gente vai trazer aqui a vocês nesse Boa Noite Gigante, que foi procurado pelo mercado russo. Tem clubes aí interessados na compra dos direitos econômicos do zagueiro Cruz Maltino. A gente vai comentar isso aqui com vocês. A gente vai falar também sobre negociações. Assim, é um Boa Noite Gigante até mais voltado para mercado, tá? Então até um recado para você, torcedor vascaíno que está caindo aqui no nosso vídeo, a gente vai tratar com mais exclusividade, vai ficar mais atento aqui e trazer a vocês informações sobre o mercado Cruz Maltino. Fechado? Então desde já, fiquem ligados, fiquem de olho, que temos muitas novidades a trazer aqui a vocês. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí, vambora assim, todos vocês muito bem informados, né? Sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, poxa, não perca tempo, cara. Verdade mesmo, não perca tempo. Venha aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte aí nela e já venha fazer parte da nossa família. Caso não nos conheça, né, eu faço questão de me apresentar a você. Nós estamos aqui, eu estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, saindo sempre pela parte da manhã. Temos também o Fala Gigante, saindo sempre pela parte da noite. E o Boa Noite Gigante, que é exatamente esse último vídeo aqui que você está assistindo agora, que sempre sai exatamente essa hora, por volta das 8, 9. Então sempre fique muito atento, muito ligado, que a gente vai estar aqui diariamente, deixando sempre você, como um bom torcedor vascaíno, muito bem informado sobre as últimas informações do nosso Vasco da Gama. Fechou? Show! Vambora então, sem muita enrolação, né? Falar, é claro, logo de Vasco da Gama. E como a gente trouxe esse vídeo, a gente vai falar única e exclusivamente com vocês sobre o mercado da bola, sobre a temporada de 2025, sobre o que o Vasco da Gama irá fazer. A gente já trouxe, né, por exemplo, no Fala Gigante, algumas informações importantes com relação a algumas saídas nesse elenco do Vasco da Gama. A gente, por exemplo, trouxe a informação relacionada ao Matheus Carvalho, né, um nome que hoje vem despertando o interesse de vários clubes do futebol europeu e também do futebol norte-americano, principalmente o Kansas City foi o clube que veio aqui ao Brasil para tentar tirar o Matheus Carvalho do Vasco, colocar na mesa do Vasco da Gama um valor de 15 milhões de reais pela compra dos direitos econômicos do jovem jogador de 22 anos de idade, que foi titular do Vasco na maior parte da temporada. Mas por conta desse valor colocado, o Vasco não negociou, não vendeu o Matheus Carvalho. Hoje a negociação ela ainda acontece, ainda tem aberto esse contato, né, com o Kansas City pela compra dos direitos econômicos do Matheus Carvalho, mas o Vasco não avançou com o negócio. Temos a trazer aqui nesse momento é o seguinte: o Vasco já precificou, a gente trouxe a vocês no Fala Gigante, mas é importante relembrar, o Vasco já precificou o Matheus Carvalho no mercado. O Vasco só vai ouvir propostas que partam dos 4 milhões de euros.
ou seja, 25,7 milhões de reais, 25 milhões e 700 mil reais. Esse é o valor que o Vasco colocou no mercado para iniciar qualquer tipo de negociação pelo Matheus Carvalho. Querem negociar com o Matheus Carvalho? Ok, mas que cheguem aqui no Rio de Janeiro com valor de 25 milhões e 700 mil reais na mesa. Abaixo disso, Vasco da Gama não vai nem sentar, ao menos, para conversar. E além disso, meu amigo, a gente hoje tem informação de mais um nome que também foi buscado pelo mercado. Não o mercado norte-americano, mas o mercado europeu. O mercado russo, tá? Informações aí é que o João Vitor, atleta, comprado no início de 2024 pela gestão do Alexandre Matos, diretor executivo do Vasco. Vasco que pagou, né, pela contratação do João Vitor 38 milhões e 600 mil reais lá no início do ano, no momento da compra. E tem no contrato ainda cláusulas contratuais, gatilhos contratuais que fazem esse valor de João Vitor chegar a 8 milhões de euros. Quais são os gatilhos? Um gatilho no ano de 2024 e o outro gatilho no ano de 2025. Caso o Vasco não seja rebaixado nesses anos, o Benfica ganhará mais 1 milhão de euros por temporada, a cada temporada que o Vasco ficar na elite do futebol brasileiro. Então, ou seja, a negociação inicialmente girou em 32 milhões de reais, mas ela pode chegar a 51 milhões de reais. Valor, com todo respeito ao João, que eu acho que é um zagueiro até muito bom, de muita qualidade, mas é um valor muito alto para um zagueiro e muito alto para um zagueiro como o João Vitor, tá? Informações aí é que os russos vieram aqui ao Rio de Janeiro para tentar tirar o João Vitor do Vasco. Até foi sinalizado, ou seja, os russos fizeram uma proposta pela compra dos direitos econômicos do João Vitor, porém a primeira oferta feita pelos russos para o João foi considerado baixa pela diretoria do Vasco, uma oferta considerada abaixo daquilo que hoje o Vasco da Gama pretende vender o João Vitor. Os russos colocaram na mesa 4 milhões e meio de euros, algo em torno aí dos 29 milhões de reais. Então essa primeira oferta o Vasco se negou a negociar. O Vasco entende que precisa recuperar ao menos o valor que pagou pelo João Vitor para pensar em alguma venda. Então, nesse momento, a situação é essa. Caso algum clube queira tirar o João Vitor do Vasco da Gama, terá que gastar uma graninha aí maior do que apenas, né, 29 milhões de reais, que foi o valor que o CSKA Moscou da Rússia colocou na mesa. E que bom, né? Compreendo, entendo e concordo muito com o que a diretoria do Vasco fez. Você pagar pelo João Vitor 39 milhões de reais no momento da compra, mais 6 milhões nesse ano por ele ter ficado na Série A com o Vasco. Ou seja, uma negociação que hoje já gira algo em torno de 44 milhões de reais. E receber apenas 29 pela venda, gente, não tem sentido, não tem lógica, não tem coerência nenhuma. E por isso que a diretoria do Vasco bateu com a porta na cara do CSKA Moscou. Concorda aí? Deixe a sua opinião, é claro, nos comentários, se você acha certo aí a atitude da diretoria do Vasco de negar, né, essa oferta feita pelo CSKA. O certo é, o mercado está de olho no João Vitor e nitidamente, a partir do momento que o Vasco rejeita, mas precifica o jogador, deixa muito bem claro que também o Vasco da Gama está aberto a ouvir propostas pelo zagueiro. Mas o Vasco não quer apenas buscar zagueiros, o Vasco quer outras posições. Hoje o Vasco segue no mercado em busca de atacante. Talvez seja essa, inclusive, a grande prioridade, né, da diretoria Cruz Maltina. Buscar atacante, reforçar o seu elenco, olhando para o setor ofensivo. A gente recentemente trouxe a vocês até uma informação de um nome que a diretoria do Vasco da Gama buscou, que é o nome do hondurenho de 27 anos de idade, Albert Eli, jogador com passagem por grandes clubes do futebol mundial, que vestia a camisa do Bordeaux no início de 2024, quando teve um choque de cabeça na partida e acabou sendo tirado de campo, e um choque tão grave que desde aquele momento ele ainda não voltou a vestir a camisa do Bordeaux, nem sequer voltou a atuar profissionalmente. Hoje, inclusive, é o primeiro dia que Albert Eli entrará em campo. Ele entrará em campo, ou entrou, eu não tenho aqui o horário do amistoso, tá? Senão até traria vocês, verdade mesmo. A informação que eu tenho é que é 5 horas, 5h30 da tarde dos Estados Unidos. Eu não sei se... Talvez esse jogo já tenha até acontecido. Mas sinceramente eu não tenho aqui nenhuma descrição de como foi, de o que aconteceu, etc. Mas talvez esse jogo já tenha até realmente acontecido. Mas, enfim, hoje o Albert Eli estaria entrando em campo no amistoso que está acontecendo
em território norte-americano, em Houston, nos Estados Unidos. Perdão. A expectativa é que após esse amistoso, depois do que vai rolar e rolou, dependendo aí da ocasião, nessa tarde de hoje em território norte-americano, o agente do jogador vai começar a avançar no mercado procurando um novo clube para o atleta. Esse nome foi oferecido para o Brasil, foi oferecido para vários clubes e um deles foi o Vasco da Gama. O Vasco se interessou de maneira inicial pelo nome. Realmente há esse problema do choque de cabeça, a gente não sabe como está aberto ele nesse momento. Porque, volto a repetir, ele era um grande jogador, tinha números muito bons no Bordeaux, mas depois que teve um choque de cabeça, ele se esqueceu de escrever como se escrevia, esqueceu que era um jogador, então assim, tá uma outra pessoa. Quem será agora o Albertelli? Será que ele vai voltar com o mesmo desempenho? É uma grande dúvida e é válido pensar nisso. Então a informação é que nesse momento o Vasco se interessou, mas quer conversar com o empresário. A expectativa é que ele desembarque nesses próximos dias aqui na cidade de Carioca exatamente para isso, para que ele possa conversar, não o Albertelli, mas o representante do jogador, com a diretoria Cruz Maltino. O Vasco busca esse jogador de ponta, forte, rápido, e o Albertelli é exatamente esse nome. Vasco aí que tá de olho, tá buscando. A gente, hoje à tarde, também teve uma informação muito interessante, tá? De mais um nome que o Vasco da Gama tem na mesa nesse momento. Informações que o nosso grande amigo, tá? Madruga Vascaíno trouxe nessa tarde de hoje. A gente está dando aqui, é claro, os créditos à página. A gente traz sempre informações quando a gente confia no trabalho da pessoa. Que o jogador colombiano Dylan Borrero, ele está sendo oferecido a alguns clubes do futebol brasileiro. E o Vasco também teve esse nome na mesa, está com esse nome na mesa. É um jogador de 22 anos de idade, ponta, que vai ficar livre no mercado agora a partir do dia 31 de dezembro. Ele vestia a camisa do New England Revolution da MLS, que não renovou o contrato com o jogador. Esse atleta de 22 anos tem passagem pelo Atlético Mineiro aqui no Brasil. Ele iniciou a sua carreira no Santa Fé da Colômbia, então é muito rodado. É um ponta esquerda com passagem pela seleção da Colômbia. É um jogador bastante conhecido, é um jogador assim, de fato, tem o seu renome. Passagem pela MLS, passagem por Atlético, passagem por Santa Fé, passagem por New England Revolution, é jovem, 22 anos, e o Vasco analisa com bons olhos uma possibilidade de contratação. Tá aí na mesa, oferecido. Não estamos aqui dizendo que o Vasco está negociando, mas foi o nome oferecido. É o mercado também sinalizando ao Vasco da Gama nomes possíveis para uma contratação. E, inclusive, a gente teve também nessa tarde de hoje, volto a repetir, meu amigo, vai ser aí, está sendo um Boa Noite Gigante voltado para o mercado, né? A gente teve agora, nessa tarde de hoje, uma informação muito interessante sobre a questão envolvendo Isidro Pita, tá? Esse atacante paraguaio que a gente já trouxe aqui a vocês, que interessa ao Vasco, um nome que o Vasco já sentou com os seus representantes para conversar e entender uma possibilidade de negociação. Temos a trazer a vocês nesse momento é o seguinte, que o Bahia, Esporte Clube Bahia, clube que hoje é uma SAF do Manchester City, formalizou uma proposta ao Cuiabá pela compra dos direitos econômicos do Isidro Pita. Essa proposta de forma inicial não agradou ao Dourado, o clube cuiabano, e a expectativa é que nesses próximos dias o Bahia faça uma nova proposta pela compra do jogador. Antes do Bahia, o Colo-Colo do Chile e o Olímpia do Paraguai já fizeram uma oferta pelo Isidro Pita, mas também, igualmente ao Bahia, os números não foram legais. O Cuiabá entendeu que os números foram abaixo do desejado. O Cuiabá não quer o Isidro Pita para 2025, o Cuiabá está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro e tem como grande objetivo, é claro, reduzir a sua folha salarial, mas não vai fazer nenhum negócio se não for vantajoso financeiramente ao Cuiabá. Então o Cuiabá está segurando, está de olho, está analisando o mercado, vai aguardar a melhor oferta. O Bahia já saiu na frente, o Colo-Colo e o Olímpia também já realizaram propostas pelo jogador. Vamos ver aí se o Vasco vai também sair nessa briga pela compra dos direitos econômicos do Pita. Eu gosto muito do atleta, acho que seria realmente um bom reforço, mas não sei se o Vasco terá condições financeiras, sinceramente, de conseguir contratar Isidro Pita. Infelizmente, tá? Porque volto a repetir, acho que seria um ótimo nome aqui no elenco Cruz Maltino. Assim como também tem muita gente falando contra, mas eu acho que o Alan seria um ótimo nome. Como a gente está falando de mercado, hoje à tarde, a gente teve uma informação interessante sobre a questão do Alan. O Alan, que é esse jogador que veio no meio do ano, né? Após uma passagem no futebol saudita, está no Botafogo. O Alan que assumiu ser um torcedor botafoguense, estar feliz e animado em vestir a camisa do Botafogo, mas por lá não está tendo espaço, né? O Alan foi engolido no meio-campo pelo Gregory e pelo Marlon Freitas. E o Alan quer jogar. Então, assim, ele é botafoguense, mas se ele não estiver jogando, ele vai procurar outro clube.
quer uma estabilidade, ele quer atuar, ele quer entrar em campo no Botafogo, isso não está acontecendo. Nesse momento, informações é que sim, o Alan quer sair do Botafogo, sim, o Alan vê com bons olhos o Vasco da Gama, e sim, o Vasco olha para o Alan. Mas nessa tarde de hoje, o jornalista Jorge Nicola entrou em contato com o diretor do Vasco e perguntou sobre a possibilidade de uma chegada do Alan na Colina Histórica. E o diretor do Vasco da Gama confirmou que, nesse momento, nenhuma negociação foi aberta. Há uma possibilidade, mas é baixa do Alan chegar no Vasco da Gama. Volto a repetir, há uma possibilidade, porém é baixa e nenhuma negociação foi aberta. Essa é a situação hoje envolvendo Alan e Vasco. Tô dizendo que não vai chegar? Não. Tô dizendo que vai chegar? Também não. O que eu digo a vocês é um nome que interessa, é um nome que quer sair do Botafogo, é um nome que vê os Vasco com bons olhos, mas é um nome que tem um contrato longo com o Botafogo, é um nome que, para sair do Botafogo, terá que rescindir o seu contrato, e automaticamente é um jogador que recebe um alto salário. Cabe ao Vasco querer tê-lo ou não. Eu acho melhor, Lucas, por exemplo, Matheus Carvalho recebe uma oferta de 26, 27, 28 milhões de reais, vende o Matheus Carvalho e traz o Alan para dentro do elenco. Eu tenho essa cabeça. Eu acho melhor ter no elenco hoje do Vasco um atleta pronto como o Alan do que um jogador em evolução como o Matheus Cocão, que é muito irregular, vai variar durante a temporada. E a gente pode fazer dinheiro com ele. Então, entre Alan e Matheus Carvalho para 2025, sou mais o Alan. Vamos na bola de segurança, vamos no certo e vende Matheus Carvalho para fazer um dinheiro. Mas vamos deixar isso aí para a diretoria do Vasco, que eu tenho total noção e certeza que tem capacidade para assumir essa responsabilidade. E para fechar o vídeo, falar sobre informação, mas confirmar sobre uma informação, né? A gente hoje teve a informação aí que o Vasco da Gama encaminhou a venda de Manuel Capasso ao Olímpia. Realmente, Capasso será vendido. O staff do zagueiro já informou que o Clube Paraguai vai exercer a sua cláusula de compra. Os valores da venda de Manuel Capasso para o Olímpia giram em torno de R$1,5 milhão. Capasso, jogador que tinha os seus direitos econômicos ligados ao Vasco até o final do ano que vem, mas que após uma boa temporada no Olímpia permanecerá no Clube Paraguaio. O Vasco ele paga lá no ano passado mesmo valor, R$9 milhões, para ter 50% dos direitos econômicos de Manuel Capasso. Então, assim, o Vasco vai vender aquilo que de fato pagou. Triste, acho que seria um jogador legal de ter no elenco para o ano que vem, mas o Vasco também não fez questão nenhuma de tê-lo no grupo. O Vasco não tinha Capasso nos planos para a temporada de 2025. Fechado, vascaíno? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Boa noite gigante, agitado, movimentado e muitas novidades, como a gente trouxe lá desde o início, imperdível para todos vocês. Então, vamos que vamos, vascaíno. Se inscrevam, compartilhem. Como é claro, sempre falamos aqui no nosso canal. Saudações vascaínas.